Salmo 90, versículos 1 a 10. A palavra diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que nascesse os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai, filho dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Tu os levas como por uma torrente, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades à luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é caseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Atributos divinos. Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando bênçãos extraordinárias, uma dose de amor com a palavra de Deus. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Atributos divinos. Preste atenção. Este salmo, escrito por Moisés, inicia destacando o contraste entre a brevidade da vida humana na terra, de geração em geração, e a perenidade de Deus, eternidade, a eternidade. Por ser eterno, é que Deus se torna nosso refúgio e segurança. O Salmo exalta atributos de Deus que são citados em outros poemas do Saltério. A eternidade, a onisciência. Foi descoberto um fóssil que os cientistas afirmam ser de um animal que existiu há 90 milhões de anos. Mas o que são 90 milhões de anos em comparação com a eternidade? Outro atributo divino citado neste salmo é a onisciência, no versículo 8. Diante da onisciência divina, Isaías indaga: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Isaías 40, versículos 13 a 14. Aleluia! O Deus a quem a nossa família serve não foi criado pela imaginação do homem. Ele é eterno, e Ele conhece o mais íntimo do ser de cada um de nós. Mas glória! Os atributos de Deus são inseparáveis. A eternidade e a onisciência de Deus não podem ser isoladas da misericórdia com que Ele nos trata, a nós e a nossa família. Palavras que alimentam. Eu trago uma compreensão do versículo 1, Salmo 90, a temporalidade do homem. Como estamos falando dos Salmos, referente ao tema atributos divinos, a temporalidade do homem. O homem é um ser temporal, se desgasta com o tempo e morre, fruto do pecado e da sua distância de Deus e de seu projeto. Mas tudo isso é mudado quando o homem aceita o projeto de Deus e a sua eternidade. A eternidade de Deus, sim, Deus é um ser eterno e o tempo para Ele não existe. Ele é o Senhor do tempo, tudo está em suas mãos. O homem conta o seu tempo de geração em geração, sim. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Contudo, a eternidade de Deus é manifesta. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê,
naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5, versículo 24. O Senhor nos proporciona a vida eterna. Confronto da temporalidade do homem com a eternidade de Deus. No texto, o Senhor ressalta a temporalidade do homem. Tu reduzes o homem à destruição. São como a erva que cresce, floresce e seca. Acaba seus anos como um conto ligeiro. O pecado é o grande motivo de nossa temporalidade, mas Cristo aniquilou o pecado na cruz e, em seu nome, temos vida eterna. O projeto de Deus. Sim, Deus tem um projeto para a eternidade do homem, o qual é alcançado na expressão do versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Referência a Salmos 90, versículo 12. A forma de alcançar coração sábio é reger a vida dentro do projeto de Deus, que é Jesus Cristo. A morte tem sido o tempo final para aqueles que não estão em Cristo. Contudo, para aqueles que têm guardado o projeto de Deus em seus corações, garante a vida eterna em um tempo que não é contado diante de Deus. Em suma, o homem tem seus projetos e pode realizá-los. Tem direito a ser bem-sucedido. No entanto, Deus tem um projeto de eternidade. Em Jesus, que podemos direcionar a nossa vida com sabedoria. Conforme Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. E eu encerro esta compreensão meditando no versículo 8. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, para mostrar que, com essa queixa, ele está longe de pretender murmurar contra Deus. Ele afirma que a ira divina, por mais terrível que tenha sido, era justa, na medida em que o povo a provocou por suas iniquidades. Para aqueles que, quando atingidos pela mão divina, não são levados à genuína humilhação, se endurecem cada vez mais. A verdadeira maneira de lucrar e também de subjugar nosso orgulho é sentir que ele é um juiz justo. Assim, Moisés, depois de ter sido ensinado brevemente que os homens, por natureza, desaparecem como fumaça, deduz que não é de admirar se Deus examina e consome aqueles a quem persegue com sua ira. A maneira como a expressão pela qual Deus é descrito como mostrando os sinais de sua ira deve ser observada. Ele coloca as iniquidades dos homens diante de seus olhos, portanto, segue-se que qualquer intervalo de punição que experimentamos deve ser justificado na justiça, tolerância de Deus que enterra nossos pecados para nos poupar. A palavra alumínio, que cometi nossos pecados secretos, é traduzida por alguns de nossos jovens como se Moisés tivesse dito que as falhas cometidas na juventude são trazidas à lembrança. Mas isso é muito forçado e inconsistente com o escopo da passagem, pois destruiria o contraste entre pecados secretos e a luz do semblante de Deus, pelo qual Moisés sugere que os homens se escondem nas trevas e se envolvem em muitos enganos, desde que Deus não brilhe sobre eles com a luz de seu julgamento, considerando que, quando ele os retira de seus subterfúgios, pelos quais se esforçam para escapar dele, e põe diante de seus olhos pecados que escondem pela hipocrisia, sendo subjugados pelo medo e pelo pavor, são levados sinceramente a se humilhar diante dele. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre, diante da grandeza do Teu ser, Pai, a única reação que nos cabe é louvar-Te para sempre e cumprir o Teu querer.
Apresentamos as nossas famílias, nossos filhos, parentes queridos, nossos familiares, nossos cônjuges queridos, para que sejam, pela sua grandeza, Pai, efetuada a obra em vossas vidas. Assim também por aqueles que estão perdidos nos abrigos, moradores de rua, por aqueles que estão passando pelos momentos difíceis da vida, lutando contra o câncer, pela perda de um parente querido, pela depressão, pela ansiedade. Faça o milagre acontecer. Restaure a vida dos jovens que estão perdidos nas drogas. Nos conceda força para lutar pelas nossas parentelas, pelos nossos queridos. Pai, em nome de Jesus, efetue o seu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a honra e a glória do Senhor.